Doutora Luísa Lacerda, ela vai nos ajudar a conversar um pouquinho sobre essa questão da importunação sexual. Um homem foi preso em flagrante após importunar sexualmente uma mulher dentro de um vagão do metrô de Teresina na manhã desta quinta-feira. E a partir desse caso, nós decidimos trazer aqui no Mistura esse tema, porque nós, mulheres, estamos à mercê de muitos assédios e é importante destacar que é crime. E eu vou já conversar com a promotora e ela vai explicar um pouquinho pra gente, porque as pessoas precisam entender, e eu chamo a atenção aqui principalmente dos homens, né? Porque muitas vezes esse tipo de assédio... Bom dia, doutora. Bom dia, Carla. Parte muito também pela questão de um machismo que é muito enraizado, né, no gênero masculino, infelizmente. Infelizmente, essa questão é cultural, é estrutural, né? O machismo que ainda reina. Sim. É aquela questão de mulheres, o lugar de vocês era dentro de casa. Vocês saíram, vocês vieram para o mundo, pois agora aguentem, né? Porque vocês continuam sendo vistas como um objeto de desejo. E como você é meu objeto de desejo, eu posso fazer com você o que eu quiser. O que eu quiser. E isso realmente é muito, muito, muito triste, viu? Primeiramente, doutora, eu queria aproveitar essa oportunidade que a gente está falando desse assunto e pedir para você explicar para a gente, porque é importante a gente diferenciar o que é importunação sexual, né, e o que é o assédio sexual. E aí eu estou te pedindo para você mostrar um pouquinho, porque às vezes nós mulheres não sabemos que estamos sendo assediadas, importunadas. O assédio sexual é um crime que já tem 21 anos que ele entrou na nossa legislação penal. O assédio sexual, o assédio sexual ele se dá dentro dos locais de trabalho, em que o superior hierárquico se utiliza desse fato para constranger a mulher a fazer algo que ela não deseja, em caráter sexual. Então, assim, quando nós costumamos, quando eu digo todos, até nós do direito, nós temos esse costume, porque como esse crime é mais antigo, de considerar tudo como assédio sexual, e não é. Não é. O assédio sexual, ele se caracteriza quando ele se dá num ambiente de trabalho entre um superior hierárquico e uma mulher que naquele contexto de trabalho está numa posição inferior. A importunação sexual, ela é um crime mais grave do que o assédio sexual. É quando o homem ele resolve satisfazer a sua lascívia, quer dizer, ele começa a exprimir seus desejos sexuais na frente de uma mulher, sem que essa dê o consentimento. O grande ponto é aí, é o consentimento, é a mulher querer ou não aquilo. Digamos, um homem vai se despir. Se ele se despe num local fechado, com sua esposa, com uma pessoa que autoriza, que consente, não é crime. Claro. Mas se um homem faz isso no meio da rua, em frente a uma mulher, ou em qualquer lugar, em frente a uma mulher que não quer isso, é importunação sexual. Inclusive, a gente está falando sobre esse assunto porque esse caso que aconteceu quinta-feira, né, segundo os usuários do metrô, o homem teria exibido o próprio órgão sexual e o encostado na vítima. Exatamente. Né, enquanto os dois estavam dentro de um dos vagões. Então, muitas mulheres já passaram por isso, com certeza, né, muitas doutora? mulheres já passaram por isso. E esse crime, ele foi tipificado, quer dizer, colocado no Código Penal em 2018. Ele vem de um caso que aconteceu em São Paulo, em 2017, em que um cidadão ejaculou no ônibus, masturbou, ejaculou em cima de uma mulher.
Que absurdo. Então, e aí nessa época foi descoberto que não era a primeira vez que ele fazia aquilo, que ele já constantemente ele fazia aquilo. E ali em 2017, esse tipo de delito não era considerado nem crime, só uma contravenção penal. Era algo assim de dias. De dias. Era uma multa Hoje que a pessoa não. pagava. Hoje não. Hoje esse crime, a pena vai de 1 a 5 anos. Olha aí, tá vendo? Entendeu? Então, assim, aquele outro caso que recentemente, eu acredito que no ano passado, foi bem noticiado na TV a nível nacional, de uma mulher que estava andando de bicicleta. Ah, foi no Paraná. Isso, e foi apalpada. Ó, nós temos inclusive o vídeo. Isso, olha aí, coincidência boa. Exatamente. Isso aí é uma importunação sexual. A mulher estava andando e o homem... Aí você pensa, se você olha pelo lado masculino, aquele homem estava tirando uma brincadeira. Sim, ele estava tirando uma brincadeira. Ele estava tirando uma brincadeira, andando com os colegas e resolveu. Agora, vamos ver do lado da mulher. A mulher se sente humilhada, constrangida, afeta o psicológico feminino de uma maneira brutal. Então, isso é uma importunação sexual. Então, Qualquer ato que seja cometido sem o consentimento da mulher é uma importunação. é uma importunação. Que venha agredi-la sexualmente é uma importunação sexual. Inclusive, um caso muito parecido, doutora, aconteceu aqui em Teresina com uma colega jornalista nossa, a Maiara Martins. Ela também passou por uma situação parecida, né? E ela, inclusive, expôs isso também nas redes sociais e realmente chamou muito a atenção. E hoje também, com a rede social, as pessoas também contando suas situações. Eu, por exemplo, sofri um assédio na Câmara Municipal de Teresina pela roupa que eu estava usando. Então, eu usei as minhas redes sociais por ser uma pessoa pública. Eu fiz aquilo para poder ajudar outras mulheres. Porque, como acontece na maioria das vezes, o homem ele já tem o hábito de viver fazendo isso. Né? E era o que estava acontecendo na Câmara Municipal. Eu era mais uma vítima de uma coisa que acontecia todos os dias. Todos os dias, e era tido como natural. Aí, quando eu fiz ali a denúncia, quando eu expus o meu caso, outros casos apareceram, outras situações foram colocadas realmente e foi se tomada uma decisão, Sim. porque até então nada era feito. Sim, é necessário muito isso, foi excelente você ter feito isso, porque precisa de uma conscientização maior das mulheres e dos homens. Temos que ter uma educação para que isso mude, não adianta ter só leis. A lei, o crime, a lei penal, ela atua quando o crime já aconteceu. Então, a mulher já foi violentada, a mulher já foi humilhada, a mulher já passou por constrangimentos. E nós temos que fazer um trabalho de conscientização geral. Eu entendo que nas escolas já deva ser ensinada essa questão da igualdade de gênero. Sim. Da igualdade de gênero, que mulher não é. Olha aí, esse aí foi o meu caso, doutora. Lá na Câmara Municipal de Teresina, né, eu estava com... Engraçado que eu estava com um macacão, que não era nem tão curto assim. Eu estava saindo da TV, eu tinha apresentado meu programa com esta roupa e tinha passado lá pela Câmara Municipal de Teresina para entregar um documento e aí aconteceu essa situação. Por quê? Porque isso era uma prática que esses dois homens aí que ficavam na recepção já faziam todos os dias. Todos os dias. Então, eles já costumavam fazer isso com as pessoas, E com as deviam mulheres. ser orientados a fazer isso. Né? Também. E aí, realmente, eu abri a boca e aí eu fui para as redes sociais e acabou que teve uma repercussão muito grande mesmo. Mas, de fato, isso realmente chama muita atenção. Muita. Porque, assim, eu tentava falar o máximo, eu não tinha ninguém ali. Embora meu marido estivesse fora, eu estava naquele momento sozinha. Então, eles diziam, ela não vai ter força aqui com a gente. E aí foi obrigado realmente eu apontar o meu dedo, eu dizer, me respeite e tal, porque foi uma situação realmente que não deu para segurar. E quando meu marido apareceu, eu disse,
tá fazendo aí. Aí foram que eles recuaram, pra você ver como é interessante, tá né? Interessante. Olha, você vê uma coisa, nos crimes patrimoniais, por exemplo, um roubo. Se você chega, um homem chega na delegacia, ou até mesmo uma mulher, chega na delegacia e diz assim, eu fui assaltada, levaram o meu celular, o meu iPhone, né? O policial não vai dizer assim, e por que a senhora tem um iPhone? Como a senhora estava portando esse iPhone? Agora, se você chega dizendo, eu fui agredida sexualmente, aí ele pergunta, que roupa a senhora estava usando? É demais. Onde a senhora estava? Entendeu? É completamente diferente. Por quê? Porque não existe machismo em crimes contra o patrimônio, mas existe o machismo escancarado na questão sexual. Incrível isso. E é impressionante. A gente fala sempre muito sobre esse assunto e a gente traz isso porque é impressionante. Parece que quanto mais a gente fala, mais situações acontecem. Sim. Quando eu soube desse fato de quinta-feira, eu fiquei realmente estarrecida mais uma vez, porque, gente, por favor, é incrível como as coisas vão passando, a gente vai falando, mas não adianta, parece que quanto mais... Eu não sei como é que pode, né? O crime de importunação sexual, entre 2018, quando ele começou a viger, e 2020, houve um aumento de denúncia em 8.000%. Por quê? Porque aumentaram as importunações? Não. Porque as mulheres souberam que agora era crime, aquilo ali, aquilo que antes elas sempre sofreram. Sempre sofreram. Uma cantada na rua é uma importunação sexual. Aí, por exemplo, você está ali num show, num evento e tal, você está no seu momento, não importa a roupa que você está, como você está, o que você está, você tem o seu direito, sim, de ficar do jeito que você quer e fazer o que você quer. Você não precisa ser importunada. Os homens não têm esse direito de estar fazendo isso. Exatamente. Entendeu? Esse vídeo aí, inclusive, também chamou muita atenção. Da deputada. Da deputada, né? Que é outra situação também que nós mulheres sofremos muito, porque somos minoria na política. Infelizmente, nós mulheres quase não ocupamos cargos na política. E o que é pior ainda é que quando há uma disputa de mulheres na política, muitas vezes a própria mulher não vota na mulher, né? E infelizmente acontece muito isso. Então, assim, uma deputada está aí arrodeada de um monte de homens, né? E aí ela se vê numa situação como essa, triste situação que aconteceu com essa deputada. Sim, e que apesar do cargo dela, só houve repercussão porque haviam câmeras. Porque senão a palavra dela, não sei, mesmo ela sendo uma deputada, não sei qual valor dariam, né? Contra um outro deputado também, no momento que tinham vários que poderiam se posicionar a favor dele, a gente nunca sabe. Né? Então aí as câmeras valeram muito. Com certeza. A nossa repórter, apresentadora aqui da Rede Meio Norte, a jornalista Sávia Barreto, ela fez um vídeo. Será que você tem esse vídeo aí, Aline, para a gente colocar? Pronto. Ó, a gente vai mostrando aí esse vídeo, doutora. Ela usou essa roupa e ela foi para as ruas de Teresina e olha o que acontecia com ela enquanto ela estava passando. Aí quando a gente fala sobre a questão do assédio, a importunação, pela questão das roupas, vamos dar uma olhada. Olha, eu vou mostrar aqui nas pernas.
Tá vendo? Olha. em nossa cidade. Ela estava fazendo isso aí, as pessoas não sabiam que ela estava com uma câmera escondida. E olha o tanto de assédio que ela sofreu. Olha isso. Né? Olha isso no dia a dia das mulheres em nosso país. Isso aí a gente pode caracterizar nas diversas situações. Assédio verbal, isso é importunação? Tudo é importunação. Tudo é importunação Lembrando sexual. que o assédio só é nos casos que envolvem o trabalho. O trabalho, tá, gente? Então, aí é importunação. E que é um crime mais grave do que o assédio. Então, o que eu sofri na Câmara não foi um assédio. Foi um uma assédio, foi importunação, na Foi uma verdade, né? importunação. O assédio seria se dentro do meu espaço de trabalho, né? superior. O meu superior me constranger sexualmente, né? Então, tá vendo? Então, isso aí que eu sofri foi uma importunação sexual. Eu deveria ter feito um registro, deveria ter denunciado mesmo, né? Sim. Eu não fiz, mas eu Mas fiz uma fez uma denúncia excelente, excelente. Que foi essa, porque trouxe para a população. Exatamente. E cada caso que se traz, ele levanta debate. Levanta né? debate. Levanta o debate. E as mulheres têm que debater sobre isso. Por né? isso que a gente está falando Tem que trazer aqui. os homens para começarem a perceber, porque a cultura machista é tão entranhada que os homens não percebem. Muitos deles, nem todos. Nem todos, Ou né? alguns naturalmente sabem muito bem o que estão fazendo. Eles sabem. Tem Sabem alguns que muito se bem fazem de dor. Tem alguns Mas que se fazem. Mas se precisa ensiná-los. Eu estive na Secretaria Municipal de Políticas Públicas para as Mulheres e no Carnaval a gente fez uma campanha, assédio, isso não é brincadeira. Porque é incrível, no caso do Carnaval, por exemplo, aqueles beijos roubados, a força, ali é uma importunação sexual. É uma importunação sexual. Tudo depende do consentimento da vítima. A vítima não quis, não dê mais nenhum passo. Porque a partir daí se torna um crime. Qualquer coisa que você for fazer, inclusive um beijo. E é importante você pode achar que é só uma brincadeira de carnaval. Mas não. Você já sofreu importunação sexual? Várias. Eu imagino que várias vezes, né? Em festa, em todo local. Olha só. Quando eu vou tocar, muitas vezes quando eu vou tocar. Muitas vezes você está ali no exercício da sua profissão, Sim. cantando, né? E aí, muitas vezes, os homens se acham no direito, porque você está ali no seu espaço de trabalho, de lhe importunar e de achar que você está à disposição. Sim. Porque nós, como artistas, a gente tem que interagir com o público. É aquela interação, eles acham que a gente está dando mole, né? Está dando trela e abertura para piadinhas, comentários desnecessários que levam à importunação sexual.